Olá, amigos e amigas. Vamos então continuar o estudo de Moisés, capítulo número 7, e onde nós vamos aprender mais algumas coisas sobre o que Enoque nos revela nesse livro de Moisés, capítulo número 7. Então, no versículo 48, nós vamos ver aqui o que aconteceu. E aconteceu que Enoque olhou a terra e ele ouviu uma voz que vinha de suas entranhas. Então, a própria terra, a criação, nós sabemos que todas as criações de Deus foram criadas primeiro espiritualmente, depois fisicamente. E aí então diz aqui que a terra falando, o Enoque ouvindo isso das entranhas da terra, ele ouviu: ai, ai de mim, a mãe dos homens, estou aflita, estou fatigada por causa da iniquidade de meus filhos. Quando descansarei, serei purificada da imundície que saiu de mim? Quando me santificará o meu Criador, para que eu descanse e a justiça permaneça sobre minha face por algum tempo? Então, nós aprendemos e tem uma citação do elder Joseph Fielding Smith, quando era membro do coro dos 12 apóstolos, ele falando em relação a essa voz que Enoque ouviu da terra, e ele explica o seguinte: o Senhor aqui nos informa que a terra na qual habitamos é um ser vivo, e que tempo virá em que ela será santificada de toda a injustiça. Na pérola de grande valor, quando Enoque está conversando com o Senhor, ele ouve a terra chorar para que seja libertada da iniquidade que existe sobre sua face. Não é culpa da terra que a iniquidade prevaleça sobre sua face, pois ela foi fiel à lei que recebeu, e essa lei é a lei celestial. O Senhor, portanto, diz que a terra será santificada de toda a injustiça. Se nós formos ler lá na seção 88, versículo 18 e versículo 25, diz que a terra cumpriu todas as coisas que foram propostas desde a criação. Então ela foi obediente à lei do reino celestial, ok? Então, o propósito da criação, ela cumpriu e está cumprindo. Mas por causa da iniquidade humana, a terra sofre por isso. E isso tem a ver com a 10ª regra de fé que nós conhecemos. A 10ª regra de fé diz que a terra vai ser santificada à sua glória paradisíaca, ou seja, ela vai ser transformada, e vai ser renovada. Então, o presidente Joseph Fielding Smith, falando sobre isso, ele também ensinou: esse novo céu e nova terra que passarão a existir quando nosso Senhor vier e ele vai reinar, são esta mesma terra e seu céu renovados ou restaurados, a sua condição e beleza primitivas desde o início. Na medida do possível, tudo voltará a ser como era no princípio. Então isso é algo que vai acontecer. Por isso que a terra, ela sente, por causa que ela está cumprindo o que foi determinado pela lei celestial, e as pessoas que estão aqui na terra, infelizmente, não. Então ela sente isso. Por isso que tem essa analogia, o Enoque falando que ouviu a voz da terra clamando. Uma outra coisa que nós podemos aprender aqui, no versículo 55 a 57, diz: e o Senhor disse a Enoque: olha, e ele olhou, e viu o filho do homem levantado na cruz, segundo o costume dos homens. E ele ouviu uma alta voz, e os céus foram cobertos, e todas as criações de Deus choraram, e a terra gemeu, e as rochas partiram-se, e os santos levantaram-se e foram coroados à direita do Filho do Homem com coroas de glória. Então esse é o momento que está sendo narrado exatamente quando Cristo foi crucificado, foi judiado e morto. A criação de Deus se revoltou contra o que as pessoas estavam fazendo com o seu Criador. E os sinais disso foram o que aconteceu no momento da crucificação. Nós vemos no livro de Mórmon registrado lá em Terceiro Nefe, a partir do capítulo 8, 9, 10, fala dos terremotos e um monte de coisa que aconteceu exatamente nesse momento em que Cristo estava sendo crucificado. Então a terra estava revoltada, com o que os homens estavam fazendo com o seu Criador. No versículo 57, ou no finalzinho do 56, ele já fala
que muitos foram levantados, né, e coroados à direita do Filho do Homem, que representa a ressurreição, né? Ou seja, só depois que Jesus Cristo ressuscitou, e as Escrituras relatam que após a ressurreição de Cristo, muitas outras pessoas, e lá no Novo Testamento fala mais de 500 pessoas ressuscitaram também, e muitos outros, né? E aí no 57 fala, e todos os espíritos que estavam na prisão saíram e puseram-se à direita de Deus. E o restante foi retido em cadeias de trevas até o julgamento do grande dia. Né? Nós falamos no vídeo anterior do plano, onde Cristo foi no mundo espiritual, ele pregou somente aos que estavam do lado do paraíso, aí ele pegou um grupo de justos lá, treinou, ensinou, para eles irem do lado da prisão e ensinar as pessoas iníquas que não podiam ter naquele momento a presença de Cristo lá. Então, na verdade, como a Escritura fala, ele foi o primeiro a abrir as portas da prisão, né? Então, Cristo foi o primeiro a ir lá e abrir as portas da prisão. Vamos entender que prisão tem os dois lados, né? Antes de Cristo ir para o mundo espiritual, de uma certa forma, todos estavam numa prisão, só que tem um lado dos iníquos e dos justos. O que seria essa prisão no sentido espiritual? Que aqueles que eram justos estavam ansiosos, esperando o momento que Cristo iria lá, para então libertá-los, né, daquela prisão espiritual, no sentido de esperar, né, que o Evangelho fosse proclamado oficialmente no mundo espiritual. Então Cristo foi o primeiro a ir lá e dar o início e autorizar as pessoas que estavam lá, os justos, e aí ele falou, agora vocês podem ir lá e pregar aos que estão na prisão do lado iníquo. Então nós aprendemos na doutrina da ressurreição que a ressurreição é uma realidade, a vida eterna é uma possibilidade. Então, como funciona isso, né? A doutrina da ressurreição, nós na verdade acreditamos e sabemos, é mais fundamental e importante a doutrina da religião cristã. Ela deve ser bastante ressaltada e jamais esquecida, ou seja, ela deve ser sempre ensinada. E as pessoas, todas as pessoas que nasceram nessa terra e ganharam corpo, vão ressuscitar, vão morrer e vão ressuscitar. Então vamos lembrar que ressurreição, e alguns vídeos anteriores eu até falei de uma forma mais assim, né, detalhada, ressurreição e a diferença de reencarnação. Então nós não acreditamos em reencarnação, nós acreditamos na ressurreição. A ressurreição nada mais é o quê? Que todas as pessoas que nasceram e ganharam um corpo vão morrer. E a morte é a separação do corpo do espírito. E o corpo então é enterrado e o espírito vai para o mundo espiritual. Na ressurreição então é novamente um encontro desse espírito com o corpo. O mesmo corpo que a pessoa tinha. Não outro corpo ou não outra vida e etc. Como infelizmente algumas doutrinas pregam e acreditam. Então nós acreditamos que a ressurreição, conforme a doutrina, é o encontro do espírito com o mesmo corpo. E aí vamos nos tornar imortais quando ressuscitarmos. Por quê? Como diz a Escritura, que nosso corpo não vai ser mais vivificado pelo sangue, mas pelo Espírito. Então, quando ainda somos mortais, o nosso corpo corre sangue, somos vivificados pelo sangue. Por quê? O sangue é vida, o sangue é que nos faz ficar doente, envelhecer e morrer. Então, como diz a Escritura, que carne e sangue não entram no reino dos céus, que é uma verdade, que já falamos em outros vídeos. E aí na ressurreição, o que vai acontecer? O corpo de carne vai novamente se encontrar com o espírito, mas não vai correr mais sangue no corpo dessa pessoa ressuscitada. Então ela vai ser vivificada pelo espírito. Não sabemos exatamente o que é que funciona isso, mas sangue não correrá mais. Nós vemos na escritura de Ezequiel 37, o vale de ossos secos. É só estudar aquele bloco de escrituras que fala do vale de ossos secos e nós vamos entender claramente como vai ser esse processo da ressurreição. O corpo embaixo da terra vai se desfazer, os ossos vão estar lá, só que depois tudo vai ser juntado, vai ser colocado carne novamente e o Senhor vai dar ordem do Espírito novamente se apossar do corpo que ele já tinha, que é a ressurreição. Então, o encontro do Espírito com o corpo novamente. Uma coisa importante também
a importância dessa doutrina, que é fundamental, que o Senhor Jesus Cristo, inclusive é tão importante isso, que aí o próprio Cristo, ele repetiu isso, ensinou isso também aos nefitas. E ele ressaltou quando ordenou que fosse registrado e adicionado aos registros corretos. E é interessante, se nós pegarmos o livro de Mórmon, terceiro Nef 23, quando Cristo já estava aqui, mais ou menos 34 depois do nascimento de Cristo, ele morreu e ressuscitou e apareceu aos nefitas, né? Desde o capítulo 11, né, em diante. E no capítulo 23, foi registrado algo que ele estava conversando com os seus líderes, né, os nefitas, e ele disse lá a partir do 9: Em verdade vos digo que ordenei a meu servo Samuel, lamanita, que testificasse a este povo que no dia que o Pai glorificasse seu nome em mim, muitos santos se levantariam dentre os mortos, e apareceriam a muitos, e ministrariam entre eles. Né? Então ele falou, olha, isso aconteceu. Eu fui lá no mundo espiritual, abri as portas, começou o processo da proclamação do Evangelho a todas as pessoas que chegam no mundo espiritual. Ressuscitei, e quando isso aconteceu, que é no dia que o Pai glorificasse seu nome em mim, foi isso. Aí ele disse que então muitos santos se levantariam ou ressuscitariam. Né? E aí ele perguntou para esses nefitas, não foi assim? E os seus discípulos responderam dizendo, sim, Senhor, Samuel profetizou de acordo com suas palavras, e todas elas se cumpriram. Então eles lembravam, o profeta Samuel, lamanita, falava sobre isso, pregou, ensinou, e eles se lembraram dessa aula, né? E aí falaram, ele fez isso. E aí então Jesus Cristo, no versículo 11, ele falou assim, por que razão não escrevestes que muitos santos se levantaram e apareceram a muitos e ministraram entre eles? E pá, então nesse momento o Senhor está dizendo, olha, ok, então se vocês conhecem a doutrina, aprenderam, lembram dela, por que vocês não registraram isso para os outros saber também? No momento que tinha que registrar, né? E aconteceu que Nef se lembrou de que isso não havia sido escrito. Ele falou, eita, não foi escrito. Aí ele pegou os registros, as placas e voltou lá na parte onde aconteceu isso. E nós vamos ver isso de forma, só encerrando aqui, no versículo 13 diz, e aconteceu que Jesus ordenou que fosse escrito. Por conseguinte foi escrito como ele ordenou. Então, aí Cristo falou, é importante os registros. Por isso da importância que a igreja dá dos registros. E que os nossos registros sejam mais fiéis, verdadeiros e dignos possíveis. Com as informações de uma forma mais clara, detalhada possível. Que talvez alguém daqui a alguns anos pegue os seus registros e a pessoa vai ler, ele vai entender perfeitamente tudo o que aconteceu, o que foi feito, o que não foi feito, e não vai ter dúvida nenhuma. Então, isso é um princípio até para nós aplicarmos nos nossos diários pessoais, para nós aplicarmos nos nossos chamados, principalmente alguns, às vezes, quando se pergunta qual é o teu chamado? Sou só um secretário. Mas olha a importância de um secretário nas organizações da igreja, em todas elas, né? E pode ver que nós temos, talvez, mais secretários por metro quadrado na igreja, porque todas as organizações que formam presidências, coros, sempre tem secretário, ou, na verdade, secretária. Então, você que é secretário, você que é secretária, talvez um princípio aqui, né? A importância do seu papel. Porque imagine, talvez um dia nós estávamos na presença do Senhor, o Senhor falou, olha, lembra daquela vez que aconteceu aquela conferência, ou que aconteceu aquele batismo, né? E aí nós vamos falar, lembro, foi muito legal, inspirador. Então por que vocês não registraram isso? Para deixar para os outros saberem. Né? Então a importância do secretário. Então nunca acho que esse chamado secretário é algo assim que não é algo que se conta na igreja, muito pelo contrário. Tanto que o Senhor disse aqui no versículo 13, e aconteceu que Jesus ordenou que fosse escrito. Por conseguinte, foi escrito como ele ordenou. Então, claro, o Senhor falou, escreve lá, né? Néfios, opa, vamos lá, já pegaram o livro, já pegaram a placa, já voltaram lá as páginas. E essa parte que ele estava se referindo deveria ter sido, nós estamos em terceiro Nef 23,
mas deveria ter sido registrado esse episódio que Cristo está mencionando lá em Elamã capítulo 14. E aí, se nós somos lá em Elamã capítulo 14, 25, nós vamos ver lá: e muitas sepulturas abrir-se-ão, entregando muitos de seus mortos, e muitos santos aparecerão a muitas pessoas. Então, esse versículo 25, até esse momento do terceiro ano de neve 23, não existia. Então, nesse momento que Cristo falou, por que vocês não escreveram? E aí eles voltaram ao registro, né, e escreveram. Então, esse versículo 25, por assim dizer, foi adicionado nesse momento em que Cristo estava aqui já entre os nefitas. E aí no 14, encerrando, ele diz: e então aconteceu que depois de haver explicado em todas as escrituras que haviam registrado, Jesus ordenou-lhes que ensinassem as coisas que ele havia explicado. Então, uma das coisas que nós estamos fazendo aqui é ensinando o que Jesus havia feito. Inclusive esse detalhe de adicionar esse versículo que já deveria ter sido escrito, né? Por isso que ele perguntou: e por que vocês não registraram? E aí então eles voltaram lá e fizeram o que tinham que fazer. Então por isso que às vezes nós vamos, se você pegar o livro de Mórmon, lendo capítulo por capítulo, nós vamos passar em Elamã 14, 25 e já vamos ver o versículo 25 lá. Mas depois, chegando aqui no capítulo de terceiro neve 23, nós vamos entender que aquele versículo que nós já estudamos lá atrás foi colocado só nesse momento que Cristo então disse para os nefitas corrigirem, né, o que não havia sido feito. Mas o princípio maior aqui é a importância dos registros, a importância do secretário, a importância de nós, na verdade, sabermos e procurarmos nos expressar de forma simples e clara, mas assim, colocando as coisas relevantes e, se necessário, se detalhar, porque se eu não tiver presente para explicar do jeito que eu sei, mas eu souber me expressar na escrita, registrando isso, quem lê vai ser como se ele estivesse ao meu lado e eu falando para ele. Por isso que é importante nós realmente sabermos manter esses registros fidedignos, ok? É um princípio. E nós vemos muita escritura que fala de registros ou a importância dos registros, né? Então, nós vamos ver agora no versículo 62, onde nós estamos aprendendo aqui, e está dizendo o seguinte: e a justiça enviarei dos céus, e verdade farei brotar da terra, para prestar testemunho do meu unigênito, e sua ressurreição dentre os mortos, sim, e também da ressurreição de todos os homens. E justiça e verdade farei varrerem a terra, com um dilúvio, a fim de reunir os meus eleitos. E aí ele continua falando, o que seria essa verdade vai brotar da terra? Lembrar que Deus, ele não parou de falar. Talvez muitas pessoas hoje achem, né, que já temos o suficiente, né? Então, vamos lembrar, o presidente Ezra Taft Benson, ele explicou que o Senhor prometeu que justiça viria do céu e verdade da terra. Vemos o maravilhoso cumprimento dessa profecia em nossa geração. O livro de Mórmon surgiu da terra, cheio de verdade, servindo como a pedra angular de nossa religião, né? E aí nós vamos ver uma escritura e lembrar dela, né? E essa escritura tem exatamente uma visão espiritual do que aconteceria. Em Salmos 85:11 diz: a verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Então esse foi um momento, esse brotar, sair da terra, simbolicamente, foi quando Joseph foi revelado a ele onde estavam as placas, né? Foi escondida, e onde ele poderia pegar. Então brotou da terra a verdade. Agora, por que brotou a verdade da terra, né? Será que a Bíblia não tem verdades? Sendo que as pessoas já tinham a Bíblia antes de nós termos o livro de Mórmon, né? Então vamos entender que as duas, a Bíblia e o livro de Mórmon, na verdade, são escrituras sagradas. Como nós falamos agora, a importância dos registros, né?
Então, tanto a nação judaica teve a responsabilidade de registrar tudo que nós temos hoje a Bíblia. E assim como a nação do hemisfério ocidental, que são os nefitas, né? Também receberam a responsabilidade de registrar tudo. Por isso que temos o livro de Mórmon, desde que Joseph recebeu a revelação das placas e aí ele fez a tradução. Lembrando que, na verdade, a gente tem que lembrar, muitas pessoas às vezes falam que a Bíblia tem toda a verdade, né? Então vamos entender uma coisa, que na introdução da Bíblia, no 9º parágrafo, ele diz assim: a Bíblia é uma coletânea de escritos antigos que contém registro da comunicação de Deus com seus filhos e instruções para eles. A palavra Bíblia, ela tem origem grega e significa os livros. Embora geralmente pensemos na Bíblia Sagrada como um único livro, na verdade trata-se de uma biblioteca divina, reunida em um único volume. Então lembrar que Bíblia é uma junção de vários registros, né? Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Isso não quer dizer, nós sabemos, por exemplo, Apocalipse não foi o último livro, que por ordem ou uma questão de organização acabou caindo como o último livro, mas não foi em questão de datas cronológicas. O livro de Apocalipse não foi o último livro a ser escrito. Então, se nós somos nos lembrar a importância dos registros, né? E então a Bíblia, ela é importante, mas a palavra Bíblia não quer dizer a Bíblia tem toda a verdade, não. É uma junção de livros, um conjunto de livros, assim como o livro de Mórmon. Tem primeiro Nefe, segundo e vai até Moroni. São conjuntos de livros escritos e foram juntados, né? Então, em Mórmon, e por que tem o nome de Livro de Mórmon? É em homenagem ao profeta Mórmon, né? Mas não é o livro do profeta Mórmon. Em homenagem a ele foi dado o nome de Livro de Mórmon. Mas o livro são registros, desde primeiro Nefe, se nós somos, são na verdade, cobre praticamente aqui anos e anos, né? 600 anos de história. Então nós vamos ver aqui que já na época 559 antes de Jesus Cristo nascer, não é novidade nenhuma, né, as pessoas da época lá, e isso está registrado no livro de Mórmon, as pessoas iriam dizer exatamente isso. Lá no versículo de 2 Nefe 29, 3 diz: e porque minhas palavras hão de silvar quer dizer alertar, falar, né? Então diz, muitos dos gentios vão clamar. Então ele falou, olha, vai ter pessoas que vão clamar o seguinte: uma Bíblia, temos uma Bíblia e não pode haver outra qualquer Bíblia. Então tem pessoas que acham, não, a Bíblia é a única palavra de Deus. Se vier algo, até usam algumas escrituras dizendo, alguns usam a escritura de Apocalipse, dizendo que se for acrescentado alguma coisa que não é verdadeiro, né? Mas se nós somos antes, no Velho Testamento fala isso também. Então não está se referindo à Bíblia toda, está se referindo aos registros que foram guardados, mantidos. Se fossem alterados, aí sim iria ter problema. Mas além daquilo que foi escrito, não quer dizer que não poderia ser mais escrito nada, né? De uma certa forma, as pessoas que falam que a Bíblia tem toda a palavra de Deus, eles estão dizendo assim, ó, chega, não precisa de mais nada, não precisa falar não, fica quieto. É como o filho respondão, é o filho que não respeita às vezes o pai e a mãe e fala, né, chega, não precisa falar mais nada. Eu não preciso de mais ensinamento seu, papai e mamãe. Achando que já sabe tudo. Então, da mesma forma, as escrituras, para as pessoas que apoiam esse conceito, essa visão de que a Bíblia tem toda a verdade, de uma certa forma eles estão dizendo para Deus, pode ficar quieto, não precisa falar mais nada, que nós não precisamos. Mas o livro de Mórmon já tinha avisado que haveria esse grupo de pessoas. Uma Bíblia, temos uma Bíblia, não precisamos de mais. Interessante que ele registra também, no versículo 6, ainda de 2 Nefe 29, ele fala lá, tu, Nécio. Nécio é uma pessoa nova, é uma pessoa que não sabe muitas coisas, né?
E ele diz: que dirás? Uma Bíblia? Temos uma Bíblia e não necessitamos de mais Bíblia. Teríeis obtido uma Bíblia se não fosse pelos judeus? Então você ia ter esses registros se não fosse pelo povo do hemisfério oriental, pelos judeus, né? E aí ele diz assim, lá no versículo número 7, no início, ele diz assim: não sabeis que há mais de uma nação? E muitas vezes o próprio Cristo falou: tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, mas me convém agregá-las, né? Quem são essas outras ovelhas quando ele estava na nação, no meio da nação judaica? Quem são essas outras ovelhas de fora que ele disse que era necessário agregar? Então, o livro de Mórmon vem mais uma vez confirmar isso, de que havia outras ovelhas que não eram daquele aprisco da nação judaica. No 8, e que é muito interessante, ele então registra dizendo: por que murmurais por receberdes mais palavras minhas? O senhor está dizendo: por que estão reclamando que tem registros que, bom, é claro, tem pessoas que podem dizer: bom, vocês estão dizendo que o registro do livro de Mórmon é verdadeiro, ok, mas o profeta Moroni lá no final, no capítulo 10, ele desafia qualquer pessoa, seja membro, não membro, pessoas que estão pesquisando. Ele diz: ó, eu tenho um teste, é uma régua espiritual aqui que você não precisa acreditar na palavra de ninguém. Então o profeta Moroni está dizendo assim: olha, estuda, leia o livro de Mórmon e pergunta a Deus sinceramente. O que é esse sinceramente? Eu não tenho uma resposta. Não, eu já sei que não é bom, não quero aceitar, eu já tenho outros tipos de crenças, né? É você não ter nada no coração, nem para o lado sim e nem para o lado não, mas honestamente, dizendo: Senhor, eu quero saber se isso é verdade. De alguma forma, o Senhor vai te responder. Eu posso até garantir que se tiver alguém que honestamente começar a estudar o livro de Mórmon, talvez até antes de chegar na parte de orar, ele já vai receber um testemunho. E eu presto meu testemunho, que é verdade. O livro de Mórmon é a palavra de Deus, assim como a Bíblia. Infelizmente, nós vamos ver alguns registros aqui, de primeiro Nefe, explicando que muitas partes foram suprimidas da Bíblia. E a gente sabe, a Bíblia foi um livro manipulado por muitas religiões. E interesses pessoais tiraram partes importantes, sagradas. E o livro de Mórmon não. Na verdade, Joseph não escreveu o livro de Mórmon, ele traduziu das placas que ele recebeu. É como se alguém pega um livro numa língua estranha e ele traduz para a língua de origem dele. Foi exatamente o que o profeta Joseph fez. Ele traduziu as placas para o inglês ou para a língua nativa dele. E assim hoje nós temos o livro de Mórmon traduzido em centenas de línguas. Mas a essência da doutrina não mudou nada, a tradução só muda as palavras por questão de língua. Mas a doutrina é a mesma para tudo. E encerrando então, em 2 Nefe 29, no versículo 10 ele diz assim: portanto, porque tendes uma Bíblia, não deveis supor que ela contenha todas as palavras minhas, nem deveis supor que eu não fiz com que se escrevesse mais. Então, talvez para as pessoas que não aceitam o livro de Mórmon como a palavra de Deus, vão ficar mais ainda admiradas se nós dissermos que nós temos, além da Bíblia, que nós acreditamos que são palavras dos profetas, revelação de Deus através dos profetas, o livro de Mórmon também, e temos também doutrina e convênios em Pérola de Grande Valor. As pessoas vão ficar: o que é isso? A Bíblia já é o suficiente? Não é. Deus não parou de falar com o homem, Deus não deixou de se preocupar com os filhos. Então imagine, desde a criação da terra, quantas coisas de épocas mudaram, situações, e Deus tem que revelar. Deus tem que dizer: agora, nessa época, nesse período, com essa tecnologia, é assim. Então, muitos homens, às vezes, por isso que cuidado, às vezes, de pessoas superdotadas, inteligentes, e tem muitas pessoas capazes, inteligentes, que têm várias formações em várias áreas,
Às vezes uma pessoa só tem vários estudos, PhDs e etc. Mas se essa pessoa não parar para dizer, bom, eu só tenho esse conhecimento porque Deus me permitiu, Deus é que deu esse conhecimento ao homem, então ninguém nessa terra pode dizer, embora a gente fala que, né, que quem inventou isso, quem inventou aquilo e dá o nome da pessoa e tudo, mas em primeiro lugar, no nível mais elevado, nós temos que pensar, foi Deus que deu sabedoria para essa pessoa ter a visão, a ideia de inventar uma determinada coisa em benefício do mundo todo. Então nós temos muitas coisas que foram inventadas, estão sendo inventadas, e é em benefício de todos, mas quem está permitindo tudo isso é Deus, para que nós possamos ser abençoados, possamos ser beneficiados com essas coisas, né? Então, o livro de Mórmon é verdadeiro. E que nós possamos lembrar da importância de que essa verdade brotou da terra, porque assim Deus quis que fosse, né? Finalizando, nós vamos lembrar que também Doutrina e Convênios, Enoque, ele está revelando sobre o milênio. O que é o milênio? O que vai acontecer nesse tempo? Então, algumas coisas que Enoque revelou nesses registros para nós, em Moisés capítulo 7, em relação a algumas características, né, pelo menos 5 aqui identificadas nos versículos. No versículo 26, ele fala que na época do milênio, que vai ser aqueles 1000 anos em que Cristo vai reinar, a inimizade da terra vai ter fim. Então não vai haver mais inimizade na terra. Por isso que as pessoas que vão viver nesse período do milênio só são as pessoas que já têm um nível de glória terrestrial para cima. As que ainda estão na glória celestial não estarão nesse período do milênio. No 27, qualquer coisa que pedimos vai ser concedido nesse período do milênio. No 28 fala que Satanás não terá poder para tentar o homem. Isso não quer dizer, até a escritura fala que ele vai ser amarrado, né? Não amarrado literalmente. Ele vai continuar tentando as pessoas, só que as pessoas vão ser tão justas, corretas, que ele não vai ter poder sobre elas. Ele nunca teve poder de forçar ninguém a nada, a não ser influenciar para o mal. Mas as pessoas vão ser tão justas e corretas que ele não vai ter força nenhuma e poder nenhum. No 31 fala que não haverá mortes, que a morte vai ser num piscar de olhos se tiver que acontecer. Então, nesse período, ninguém vai morrer. E no 32, o Senhor revelará todas as coisas. Por isso que nós falamos até nos vídeos anteriores a respeito da obediência, né, cega, que não é o que é esperado e também não é o ensinamento da doutrina da igreja, que os membros têm que ser obedientes cegamente. Então nós aprendemos lá que nós temos que ser obedientes ou por conhecimento ou pela fé. Então esse conhecimento, essa obediência por conhecimento é porque você aprendeu, foi revelado e você sabe porque você aprendeu. E aquilo que você ainda não entende plenamente, que foi exatamente a situação do Adão, quando o anjo perguntou, ele quando disse não sei, ele disse eu não sei plenamente. Mas ele tinha parte do que ele fez, já preparou, ele tinha um certo conhecimento. Mas o que o anjo está perguntando é a lei daquilo, né? Se ele entendia algo mais do que aquilo. Por isso que ele falou não sei. Mas ele estava exercendo a fé. Então, por isso que aí no versículo 32, diz que o Senhor vai revelar todas as coisas. Porque muitas coisas que a gente não entende agora, e se nós somos obedientes pela fé, e claro, isso tem que ter alinhado com as Escrituras e a palavra do Senhor, dos profetas, nesse dia nós vamos entender tudo. Talvez muitas coisas que para nós ainda é tão confuso, por que isso, por que aquilo. E quando o Senhor explicar todas as coisas, nós vamos falar, nossa, era tão simples e eu que embaralhei tudo, né? Então, às vezes nós vamos ter que ter essa paciência, porque talvez só vamos saber todas as coisas nesse momento. Às vezes alguns vão saber antes, vão saber por revelação, etc. Mas talvez alguns vão ter que esperar esse momento. Então, a paciência é um atributo também de Cristo. A nossa obediência tem que ser por conhecimento ou por fé. E aí lembrando que durante o milênio a Terra não será um mundo celestial, não é?
nesse período. Ela estará na condição terrestre ou paradisíaca, purificada da iniquidade. O presidente Joseph Fielding me escreveu: quando chegar ao reino de Jesus Cristo durante o milênio, aqueles que viveram a lei teleste vão ser removidos. Está escrito na Bíblia e nas outras obras padrão da igreja que a terra será purificada de toda a sua corrupção e iniquidade. Aqueles que viveram uma vida virtuosa, que foram honestos de seus negócios, com seus semelhantes e que se esforçarem em fazer o bem da melhor forma que puderam, permanecerão. Então lembra que nós falamos no vídeo anterior, na primeira parte dessa aula, que é estabelecer Sião. É exatamente isso. É viver uma vida virtuosa, buscar ser honesto 100% em todos os negócios, com o seu semelhante, parente, etc. E se esforçar para fazer o bem, o seu melhor, os seus 10%. E da melhor forma que puderem. Então, se fizermos isso e permanecer até o fim, é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Isso é estabelecer Sião. Por isso, então, que nós temos que ter, sobre estabelecer Sião, nós temos que ter também paciência. E lembrar que isso leva tempo. Por isso, então, que essa escritura, no versículo 68 e 69, finalizando a aula, diz: e todos os dias de Sião, nos dias de Enoque, foram 365 anos. Vamos lembrar só uma coisa importante, de que nós aprendemos lá em Moisés 6, de que Enoque foi chamado. Quando ele foi chamado, olha, o Senhor falou: olha, eu quero que você vá lá pregar arrependimento ao povo, porque nós temos que estabelecer Sião. Ele tinha idade de 65 anos. Embora ele falou: olha, eu me considero um menino, porque o Senhor está vendo graça em mim para me chamar, né, para ser a pessoa que vai ensinar e chamar o arrependimento. Mas o Senhor falou: vai lá, você vai ter poder, ande comigo. E Enoque andou com Deus, como nós sabemos, né? Já nesse versículo que nós estamos vendo agora, no versículo 68, nós vemos então que levou 365 anos Enoque pregando para que se estabelecesse Sião. Então ele começou, na verdade, com 65 anos. E até o momento deles serem transladados, levou 365 anos. Por isso que nós temos que ter paciência. Estabelecer Sião no lar, estabelecer Sião na igreja, leva tempo. É claro que nós vamos determinar aqui, alguns talvez consigam isso mais rápido do que os outros, mas leva tempo. Por isso que nós temos que ter paciência. Porque nós vamos ter que ensinar, aplicar, como diz as escrituras, né? E eu gosto muito de uma escritura em Jacó 5, que fala da alegoria, né? Quando Jacó conta e faz a analogia da alegoria, o versículo número 66, ele fala algo interessante. Por que sentiria perder as árvores da minha vinha? Claro, nós gostaríamos, quando nós estivermos, Enoque também pensou, bom, nós vamos estabelecer Sião, que todos, 100% aqui, possam se tornar Sião. Mas a gente sabe que não vai acontecer isso. O próprio Senhor falou que nem todos vão ser salvos, né? Mas que, pelo menos a maioria, né? Mas olha o que Jacó falou sobre a alegoria da videira. Porque sentiria perder as árvores da minha vinha. Portanto, tirarei dos maus à medida que os bons forem crescendo. Então, estabelecer Sião foi isso. O número de pessoas boas, querendo ser boas, honestas, retas e etc. As pessoas que não desejavam isso, que desejavam continuar no caminho médio, medíocre ou abaixo disso até, elas não suportavam estar naquele lugar, elas não conseguiam. Por isso que aí ele fala aqui, ó, portanto tirareis os maus à medida que os bons forem crescendo. Por isso que nós temos que ser maioria. Nós temos que crescer em nível de fé na ala, em nível de estudantes. Eu gosto muito do manual Ensinar a Maneira do Salvador. Na página 29, o Elder Uchtdorf, ele desafia, ou melhor, ele convida todos os membros a se tornarem especialistas nas doutrinas.
Então que isso seja algo crescente numa ala, numa estaca. Por isso que estabelecer a estaca é isso. Todas as pessoas conhecem a doutrina, todas têm o desejo de fazer mudanças profundas em sua vida pessoal, familiar, para depois então trazer isso e a igreja ser o que ela precisa ser. Aí ele diz, para que a raiz e a copa tenham a mesma força, até que os bons sobrepujem os maus e os maus sejam cortados. Então, muito provavelmente, essas pessoas que estavam lá, quando Enoque começou a pregar, quando o Senhor chamou ele aos 65, ela vai lá e prega arrependimento, muitos aceitaram, se arrependeram, desejaram, transformaram sua vida, mudaram, alguns até às vezes de forma radical para serem melhores, e outro grupo não, quis continuar na iniquidade, na mediocridade, de estar sempre na média e nunca elevar o nível, nunca elevar a barra espiritualmente falando. E aí o que acontece? A maioria crescendo, se tornando Sião, esses que não desejavam isso, eles caem fora. Então por isso que dizem, todos os dias de Sião, nos dias de Enoque, foram 365 dias. E aí, então, os maus tiveram que ser eliminados, ou porque se tornaram bons, ou porque continuaram no mal e não podiam mais estar entre os bons. No 69 diz, e Enoque e todo o seu povo andavam com Deus, e ele habitou no meio de Sião. E aconteceu que Sião já não existia, porque Deus a recebeu em seu próprio seio. E daí em diante se começou a dizer, Sião fugiu. Quer dizer, fugiu não, ela foi arrebatada, ela foi transladada. Como diz aqui, ela está com Deus. E as pessoas que estão lá também. Por isso que haverá um momento, um tempo, né? E aí o total, se nós formos ver em Moisés 8, no versículo 1, diz que então Enoque viveu 430 anos e foi transladado, né? Então diz lá, e todos os dias de Enoque foram 430 anos. E ele foi, juntamente com a cidade, os que estavam lá com ele, justos, foram transladados. Então, na verdade, 65, que ele foi chamado para começar a pregar, e 365, 430 total, e foram transladados e não morreram, como nós vimos, ainda vão morrer, talvez num piscar de olhos, né? Talvez não, num piscar de olhos e ressuscitarem. Espero que nós possamos ter aprendido, espero que vocês possam ter gostado desta aula de Moisés 7, embora um capítulo só, vocês viram quantas coisas desde o primeiro vídeo e esse segundo que encerra a designação dessa semana. Eu espero que alguma dessas coisas que eu compartilhei no meu estudo pessoal, que possa ajudá-lo no seu estudo pessoal. Quando eu digo isso, eu não gostaria que alguém pensasse que a minha intenção é fazer esses vídeos para mostrar que, olha, essa é a única forma de estudar ou entender Moisés 7. Não, eu estou compartilhando o meu sentimento, o meu entendimento pessoal. Se isso ajudar a ampliar a tua visão, ou talvez enxergar algo que você não enxergou no seu estudo, ou talvez você vai até identificar ou enxergar alguma coisa no seu estudo que eu não falei. E essa é a beleza. A revelação é para todos. Por isso que nós temos, que eu falei, que eu gosto muito de saltar do barco. O saltar do barco é isso, eu gosto muito. E eu mesmo me desafio, por favor, não me entendam mal no sentido, eu não sei tudo. O que eu não souber, eu tenho coragem de dizer, olha, não sei, mas vou procurar saber. Se eu não encontrar a resposta também, vou exercer minha fé. Olha, eu aceito isso até ter entendimento pleno. Mas se eu encontrar a resposta, eu vou contribuir e ajudar. Mas eu gosto de me desafiar, e se eu colocar as escrituras na mesa e dizer, olha, vamos conversar. E aquilo que eu já aprendi estudando, dando aula, ministrando, assistindo, participando, etc., vai vir na minha mente. O Espírito Santo tem o poder de nos fazer lembrar. Às vezes tem pessoas que estudam, ou às vezes não vê vantagem em estudar as escrituras todo dia, porque ela fala, eu não tenho boa memória, eu tenho problema de memória, eu leio hoje, amanhã já não lembro, mas não importa, faça isso, continue constantemente. A promessa é que o Espírito Santo, leio lá a seção 84, versículo 85,
Eu amo esse versículo. Esse versículo eu aprendi ele quando eu era, assim, eu aprendi ele de uma forma profunda quando eu estava servindo como missionário do tempo integral, em 1979. Eu aprendi essa escritura profundamente. E eu até, inclusive, na minha escritura aqui, o início desse versículo 85, então é a seção 84, versículo 85. Então, nesse versículo 85, o início dele, até o primeiro ponto e vírgula, ele diz lá: nem de antemão vos preocupeis com o que é a vez de dizer. Eu nem abri a escritura, eu sei, eu amo tanto esse versículo que eu sei ele de cor. Eu não sei todos, mas esse eu sei. E ele diz: nem de antemão vos preocupeis com o que é a vez de dizer. Alguns às vezes param nesse ponto e vírgula e acham que não precisa estudar a escritura, preparar discurso, estar preparado sempre para um chamado inesperado, ou às vezes até um convite inesperado. Às vezes um líder vai: olha, dá para você dar uma mensagem para nós? Dá para você, às vezes, substituir um orador que faltou? E muitas pessoas: nossa, mas me pegou de surpresa, eu não estudei nada, eu não estou preparado. Bom, então faz assim: ensina o que você estudou ontem. Se a pessoa estuda a escritura constantemente, ela: ok, então eu vou pegar o que eu estudei ontem, que eu aprendi ontem, beleza. Mas a realidade, a gente sabe que muitos, infelizmente, e não é só a dificuldade, tem pessoas: não, mas eu tenho dificuldade de falar em público, eu tenho dificuldade. Vence isso. O Evangelho nos proporciona tantos cursos, tantas oportunidades para nós podermos desenvolver esses talentos. Nós não vamos ser um expert de um orador às vezes, mas pelo menos assim, entre nós, entre a sua família, na sua ala, né? Por isso que o Elder Tudorf convidou para que possamos ser especialistas. Eu garanto para vocês, eu não sei nada, eu não sei tudo, mas o que eu sei eu estou compartilhando, eu gosto de fazer isso. Às vezes tem pessoas que várias vezes, claro, no sentido de gentileza: muito obrigado por você compartilhar o vídeo, mas é o que eu gosto de fazer. Espero poder estar ajudando. Então, esse início do versículo 85, nem de antemão vos preocupeis com o que é vez de dizer, na minha escritura, eu coloco ele no final, porque para mim essa é a promessa. Porque depois do ponto vírgula ele diz: mas entesourai as palavras de vida. Ou seja, não é só você não se preocupar com o que vai falar, mas ele está dizendo: ó, se prepara antes, entesoura as palavras de vida, estuda, participa de aula, dá aula, né, faz o seu melhor, busca se desenvolver, né? E aí tem a promessa de que o Espírito vai manifestar o que você deve dizer no momento certo, para o grupo que você está, e essa é a promessa. Aí então nem de antemão vos preocupeis com o que é vez de dizer. Então isso para mim é saltar do barco. Eu mesmo me desafio. Ok, quer conversar? Vamos conversar. O que me vier à mente, o que eu já sei, o que me vier à mente, que o Espírito me fizer lembrar, eu vou compartilhar, e vice-versa com a pessoa que eu estiver conversando. Espero que eu possa ter ajudado e que possamos fazer esse exercício sempre. Encerrando então, lembrando que nossa próxima aula e designação é Gênesis capítulo 6 a 11 e o Moisés capítulo 8, ok? Então, esse próximo vídeo que será para a semana do dia 31 de janeiro a 6 de fevereiro. Esse ainda eu vou gravar e depois eu vou compartilhar com vocês, ok? Espero que esse vídeo dessa semana, que é Moisés 7, eu espero que eu possa ter contribuído e ajudado. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.